Amém? Eu quero continuar falando com vocês aquilo que nós começamos a falar na semana passada. Semana passada nós demos um tema para a mensagem da célula que era não perca a fé. E eu queria continuar nesse mesmo tema, não perca a fé. Mas tem um subtítulo, a gente poderia colocar não perca a fé, parte 2. Mas eu coloquei um subtítulo que seria não perca a fé, os sabotadores da fé. Irmãos, existem situações e coisas que podem sabotar, ou seja, podem fazer com que nós percamos a fé. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Lembrando que nós temos aí traduzido fé por confiança, né? É isso que a palavra fé, num sentido muito simples, ela significa confiança. Então a Bíblia diz em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, ou o justo viverá a vida baseada na confiança. Então nós temos nos firmado nisso. Hebreus 10:38 também vai dizer, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela confiança. Romanos 1,17 também diz, o justo viverá pela confiança. Então a vida daqueles que foram justificados, nesses dias a gente está sendo repetitivo, que é para impregnar mesmo na sua mente e no seu espírito. Aquele que foi justificado na cruz, aquele que está debaixo do sacrifício de Jesus, ele vive a vida baseado na confiança. Confiança em Deus e na sua palavra. Confiança no caráter de quem Deus é e no caráter da palavra de Deus. Amém? E eu quero ler com vocês alguns versículos. O primeiro desses versículos é Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Vamos mudar agora a palavra fé para confiança? Diz assim, sem confiança é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Agora eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo de número 2. Aliás, 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. 2 Timóteo 4, 7. Paulo diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Irmãos, na terça passada nós falamos de que é possível, se Paulo disse que ele guardou a fé, guardou a confiança em Deus e na sua palavra, é possível se perder a confiança, é possível se perder a fé. Paulo também disse em outro lugar, se não me engano, em 1 Coríntios, que alguns naufragaram na fé, alguns afundaram na fé. Paulo também vai mostrar em outros lugares que alguns negaram a fé. Então, irmãos, é possível se perder a fé. É possível ter a fé roubada. E Paulo está chegando aqui ao final da sua vida, ele já sabe que vai morrer. Talvez assim como Pedro, ele teve uma revelação de que ele já estava prestes a ser morto. Conta a história da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
E Paulo, ele foi decapitado. Como Paulo era um cidadão romano, ele não poderia ser condenado à crucificação. Mas já Pedro, por ser judeu e não ter cidadania romana, ele foi condenado a ser crucificado. E conta a tradição da igreja que quando Pedro estava caminhando, na verdade, o que a história da igreja conta é que os irmãos pegaram Pedro e falaram assim: olha, o imperador decretou a sua morte, foge. E Pedro está saindo de Jerusalém, fugindo. E aí, quando ele vai passar pelos portões, ele vê Jesus, ele tem uma visão e ele vê Jesus entrando para Jerusalém. E ele pergunta para o Senhor: Senhor, para onde vais? E o Senhor diz assim: eu estou indo para ser crucificado novamente. E aí conta a tradição da igreja que Pedro entendeu que ele não podia, que não era para ele fugir, mas que era para ele voltar e ser morto, morrer pela causa de Cristo. E então Pedro é preso e enquanto ele está caminhando para a cruz, diz que quando ele chega diante da cruz, ele faz um pedido aos soldados que estão lá. Diz que ele pede para os soldados: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E aí conta a tradição da igreja que eles invertem a cruz e Pedro então é crucificado de cabeça para baixo. Mas Paulo, ele é decapitado, cortam a cabeça dele. Mas perto da sua morte, ele envia uma carta a Timóteo e diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu terminei minha corrida. Eu tinha uma corrida para correr, eu tinha uma maratona para correr. E eu cheguei, eu já estou prestes a atravessar a linha de chegada. Mas o mais importante não é que eu combati o bom combate, não é o mais importante, não é que eu terminei a corrida, mas o mais importante é que eu guardei a fé, eu guardei a minha confiança, aquela confiança que eu dediquei a Cristo, a Deus e a sua palavra. Ela está aqui comigo e ela vai atravessar a linha de chegada junto comigo. Irmãos, eu creio que como nunca nós precisamos atentar não para como nós começamos a nossa corrida, mas para como nós terminamos a nossa corrida. Nós podemos começar muito bem, mas nós podemos terminar muito mal. Quando eu leio isso, guardei a fé, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu passei por muitas lutas e muitas dificuldades, mas eu não estou terminando mal, eu estou terminando bem. É como naquelas corridas, não sei se você já viu a São Silvestre, né? Dá aquele start, sai gente desesperada, correndo e dando tudo que tem, mas aí não termina a corrida, se lesiona no meio do caminho, ou desanima no meio do caminho, ou não tem fôlego para terminar a corrida. Mas se você vê aqueles atletas experimentados, eles vão correndo, mas eles vão correndo num ritmo que eles saibam que nesse ritmo eles vão poder terminar a sua carreira. Você pode estar começando a carreira cristã voando, mas o mais importante é que você termine. Às vezes a gente pode olhar e falar: nossa, aquele irmão está tão lento na corrida, mas de repente esse é o ritmo que vai levar ele até o final. Então, irmãos, nesses dias o que nós estamos querendo falar é sobre a necessidade de não perdermos a nossa fé, de guardarmos a fé. Agora, olha que interessante. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se ao longo da minha corrida, se ao longo da minha caminhada, eu perder a fé, eu perder a confiança, então eu vou entrar num nível e num estágio que eu deixo de agradar a Deus. Irmãos, a fé é algo importantíssimo, porque diz que é impossível agradar a Deus sem fé, sem confiança. Se eu vivo uma vida com Deus e desconfiança dele, do seu caráter, eu não consigo agradar, porque eu preciso confiar.
que se eu estou buscando a Ele, Ele me recompensa, Ele vai recompensar. Que não vai ser em vão a minha busca. Então, irmãos, como eu disse, tem uma pregação de um homem chamado John Piper, um pregador americano. É uma pregação curtinha. De repente, depois eu vou postar, tanto no grupo da célula, como lá da igreja, que o tema, se não me engano, é o diabo come fé no café da manhã. Porque o diabo, irmãos, as suas astúcias, ela vem para tentar roubar a nossa fé, nos tirar a fé, nos tirar a confiança, roubar a nossa confiança. E o autor de Hebreus diz que sem confiança é impossível agradar a Deus. Sem confiança é impossível agradar a Deus. Sem confiança é impossível agradar a Deus. E Paulo diz, eu guardei, ou seja, a minha vida foi uma vida de agradar a Deus, porque eu não perdi a confiança. Agora eu entendo, irmãos, que quando Paulo diz, eu guardei a fé, eu guardei a confiança, ele está dizendo o seguinte, que a fé, a confiança, ela vem de Deus, mas a responsabilidade de guardá-la é minha. Lá em Romanos 10 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para que nós pudéssemos ter fé, para que nós pudéssemos ter confiança, Deus proveu para nós a sua palavra. Então, se você não tem fé, se você não tem confiança, isso não é um problema de Deus. Porque Ele já te deu o meio para você ter fé, para você ter confiança. Então, a responsabilidade de ir até aonde você pode obter essa confiança, ela é tua. Mas uma vez essa confiança, essa fé sendo adquirida, a responsabilidade de guardar também é sua. E eu acredito, irmãos, que é uma responsabilidade diária. Todos os dias, se eu quero agradar a Deus, eu preciso estar cheio de confiança, cheio de fé. Aleluia. Então a responsabilidade de guardar a fé é minha e ela é tua. Somos nós os guardadores da nossa fé. Somos nós os guardadores da confiança. E é como se Paulo tivesse dito assim, eu tive a responsabilidade diária de cuidar, de guardar da minha fé. Aleluia. Agora, irmãos, existem inimigos da fé. Existem roubadores da fé. Existem roubadores da confiança. E eu quero citar aqui alguns. Existem sabotadores da confiança. Um desses sabotadores, um desses ladrões da confiança é o pecado. Se você viver uma vida pecaminosa, você vai ver que a sua fé é roubada. Não tem jeito, irmãos. Não tem como manter a confiança se eu vivo uma vida pecaminosa. Até porque a palavra de Deus chama o diabo de acusador. Então, se você vive uma vida baseada no pecado, eu não estou falando de erros que podem acontecer. Não, é uma vida entregue ao pecado. Você quer Cristo, mas você quer viver uma vida ao pecado, não adianta. O diabo, ele é o acusador e o diabo vai devorar a sua confiança com acusações. Ele vai jogar na sua cara. Mas como você quer isso de Deus se você fez isso, se você faz isso, se você anda assim? A nossa própria consciência, ela vai nos acusar. Agora, quando você erra, quando você peca, mas é um acidente, é diferente, porque ainda que o acusador venha, ainda que a sua consciência pese, o Espírito Santo ele vai vir e vai te convencer que você está errado. E aí você precisa trilhar o caminho do arrependimento. Você precisa se apropriar daquilo que Cristo fez por você na cruz. E como diz
lá em 1 João, se pecarmos e confessarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Mas se você, irmão, trilha um caminho, se nessa caminhada da vida da fé, você se entrega ao pecado, até porque a Bíblia diz que se nós pecarmos constantemente, a tendência é a sua mente cauterizar. Aquilo que no começo você via como algo errado e que não agradava a Deus, agora você já acha algo normal e você já não vê aquilo como algo ofensivo. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Hoje nós estávamos aqui assistindo o noticiário e aí passou que nesses dias dos pais, um pai colocou seus 2 filhos no carro e entrou na contramão e bateu de frente com o caminhão porque ele queria matar os 2 filhos para poder ferir a ex-esposa, só porque ele agrediu a mulher se separou dele há 4 meses e estava determinada a não voltar. Ele, para atingi-la, ele pegou os 2 filhos e bateu de frente com o caminhão. Os 2 filhos morreram na hora e ele está em estado grave no hospital. E a gente fica se perguntando o que se passa na mente de uma pessoa para fazer isso. Eu acredito que é um nível de pecado, um nível de pecaminosidade que já entrou na mente e no coração, que cauterizou, e a pessoa não consegue mais ver aquilo como algo errado. Ela não tem mais limites. Então a Bíblia ela vai ensinar que se nós vivermos uma vida no pecado, não adianta, isso vai minar nossa fé, isso vai roubar nossa fé. Você pode começar bem e entrar num caminho pecaminoso. Irmãos, quantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus começaram bem, mas num determinado momento o pecado entrou na vida deles e eles permitiram que o pecado criasse raiz e aí a mente cauterizou de uma tal forma que hoje eles estão totalmente desviados da fé. Eles estão totalmente fora do contexto da fé. E nós conhecemos pessoas que abandonaram, se entregaram para o pecado, voltaram para a antiga vida. E Pedro vai dizer que se isso acontecer, se nós retrocedermos, o autor de Hebreus diz que Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas Pedro vai dizer que se alguém conhece a verdade, mas volta às antigas práticas, era melhor que nunca tivesse conhecido. Pedro vai dizer até que é como se o cachorro voltasse ao próprio vômito. É como se o cachorro comesse o seu próprio vômito, um negócio horrível. Ele está querendo dizer o horror que é de alguém que perde a fé por causa e volta às práticas pecaminosas. Então você não pode permitir que o pecado crie raízes na sua vida. Você não pode permitir que atitudes pecaminosas controlem a sua vida, porque elas vão roubar sua fé. Elas vão roubar sua confiança em Deus e na sua palavra. Mas também, irmãos, existe um segundo, eu creio que tem vários, mas eu peguei hoje os principais. O pecado é um dos roubadores da nossa fé. Mas o segundo roubador da nossa fé, da nossa confiança, é a decepção. A decepção, ela pode roubar a nossa confiança. E quando eu falo de decepção aqui, eu não estou falando de decepção só com os homens. Mas eu quero falar, na verdade eu vou dividir essa decepção em 2 aspectos. Primeiro, você pode ter a sua fé roubada se você se decepcionar com Deus. Quantas pessoas não querem saber do Evangelho? Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas perderam o seu relacionamento com Deus, se desviaram, abandonaram a igreja, abandonaram a palavra e voltaram para suas vidas pecaminosas,
porque permitiram que a decepção entrasse no seu coração com relação a Deus. Porque elas criaram expectativas irreais. Irmãos, muitas vezes nós podemos criar expectativas irreais e achar que Deus é um mordomo que tem que fazer tudo aquilo que nós desejamos, e se ele não faz da maneira que nós queremos, então nós podemos nos permitir a ficar ofendidos. Nós podemos, irmãos, é um risco de você, por não conhecer o caráter de Deus, de você se decepcionar, de você criar expectativas irreais. Eu acredito, irmãos, que como nunca nós precisamos conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, como Ele age. A palavra de Deus diz que Deus não pode mentir, não é? Irmãos, eu tenho possibilidades, você tem possibilidades de mentir. A Bíblia diz que Deus não pode. Ou seja, ainda que Deus quisesse mentir, Ele não conseguiria. Então Deus não pode mentir. Ele é verdade, Ele é bom, Ele é amor, Ele é luz. Mas quando nós não conhecemos o caráter de Deus, nós podemos cair na decepção. E o diabo é mestre, irmãos, em tentar fazer com que nós nos decepcionemos com Deus. Ele vai pegar brechas onde você não conhece o caráter de Deus, e ele vai colocar em xeque. Se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer comigo e com você? Ele chegou para Jesus e disse assim: se és o Filho de Deus, faz algo. Transforma essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Então ele vai tentar, irmãos. Eu vejo nessas palavras como assim, cara, você é filho de Deus, você está aí passando fome. Você é filho de Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Davi, em um dos salmos, disse que muitos diziam para ele: aonde está o seu Deus? Talvez você já passou por isso. Você está numa situação difícil e alguém chegar e falar para você assim: aonde está o seu Deus? Você não falava tanto, você não pregava tanto, e aí cadê? Cadê o Deus que você falou tanto? E se nessa hora a gente não está afirmado no caráter, em quem Deus é, e na certeza da sua palavra, nós podemos deixar que a decepção entre no nosso coração e a decepção roube a nossa confiança. Irmãos, eu já encontrei com pastores, líderes, enfiados nas drogas, nas bebidas, homens que foram homens de Deus, homens que estavam à frente de igrejas, mas em algum momento se decepcionaram. Eu conheço pessoas que não estão no pecado, mas abandonaram a frente de igrejas. Porque, como eu estava dizendo, irmãos, nós conhecemos pessoas que, pela decepção, elas abandonaram a fé. Hoje não estão mais à frente de ministérios, não estão mais à frente de uma igreja, porque elas idealizaram um Deus. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra, porque é a palavra que reflete o caráter de Deus. Deus não pode ser medido pelo aquilo que eu creio, pelo que eu vejo, mas Deus tem que ser medido e visto pela ótica da sua palavra. Amém? Então, repetindo aí, os sabotadores da sua fé podem ser, primeiro, o pecado, segundo, a decepção. Você pode se decepcionar com Deus e com a sua palavra. Essa decepção pode ser gerada no seu coração. Não porque Deus falhou, mas porque você idealizou um Deus. E Deus não tem compromisso com o Deus que nós idealizamos. Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra dele. Por isso nós precisamos conhecer a vontade dele. Amém? Mas existem muitas situações, existem muitas coisas que fogem da nossa compreensão. É isso que faz de Deus, Deus.
É isso que faz de Deus Deus. Porque existem coisas que não estão dentro da nossa alçada. Como eu li em Deuteronômio 29, domingo, na live do culto, existem coisas encobertas que são para o Senhor. Existem perguntas que a gente faz que a gente não pode responder. Nós não conseguimos, a nossa mente não consegue comportar. É como aquela criança que pergunta: quem criou Deus? Como Deus nasceu? Irmãos, é uma coisa louca nós imaginarmos que houve um tempo que não havia nada criado, mas Deus já havia. Deus já existe. Não, até a palavra falar que Deus existia, falar que Deus existe, é como se a gente dissesse que Deus teve um começo, mas houve um momento na história da humanidade, de toda a criação, que Deus havia. Deus nem existia, ele era, ele havia. Mas a palavra de Deus diz que Deus não tem começo e não tem fim. A nossa mente não consegue captar isso. Porque para nós tudo tem um começo e tem um fim. Mas Deus é fora de tudo isso. Deus criou o tempo, ou seja, Deus, ele consegue estar fora do tempo. E o tempo é criação dele. Houve um tempo que não havia nada criado. E aí é onde Deus estava. Né? Onde Deus estava? Estava flutuando num nada, num vazio. A gente não tem resposta para isso. Quem sabe quando estivermos com Ele, então Ele vai nos responder, nós vamos entender isso. Mas, querido, você pode se decepcionar com o Deus que você idealizou. E isso pode roubar a nossa fé. Mas você também pode se decepcionar com homens. É por isso que você precisa estar muito firmado em Deus e na sua palavra. Para que você... A decepção com pessoas, e tem muita gente que está afastado da fé, perdeu a fé, não guardou a fé, não guardou a confiança, porque depositava a sua confiança em homens. E esses homens decepcionaram, porque homens são falhos. Eu falo aqui direto para a mente. Eu sei que algumas pessoas não conseguem entender. Mas quando você se torna líder, quando você tem pessoas olhando para você, você não pode mais viver do jeito que você quer. Você não pode mais viver, ainda que você seja livre para fazer e viver um monte de coisa. Você não pode pensar só em você. Você precisa pensar nas pessoas que estão olhando você. Porque uma coisa que você fizer, uma coisa mal feita, uma coisa maldita, né? Maldita e maldita, pode levar pessoas à decepção. E a Bíblia diz que líderes, eles precisam ser padrão dos fiéis. Eu sei disso, que nós como líderes, as pessoas precisam olhar para nós e ver como um padrão. Mas ainda assim, você não pode depositar toda a sua confiança em homens. Homens não podem ser o seu Deus. Você precisa ter a fé em Deus, a confiança em Deus. Amém? Então, de repente, você está vendo essa live, você está trilhando o caminho do pecado. Querido, abandone, porque senão a sua fé vai ser roubada. De repente, você caiu em decepção com Deus. Volte e veja se você não idealizou um Deus que não existia. E você se decepcionou com um Deus que você criou. Mas de repente você está assistindo essa live e a sua decepção foi com homens. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua decepção é com homens e você perdeu a fé, quem vai sofrer é você. Quem está sofrendo é você. Então retorne. Retorne ao caminho do Senhor. Retorne a esse caminho da fé, da confiança. Até porque a salvação, irmãos, é individual. Ninguém naquele dia vai poder chegar e dizer assim: ah, mas eu abandonei a fé por causa de A, B ou C que não deu bom testemunho. Ah, eu abandonei a fé porque tinha aquela igreja perto da minha casa e eles não davam bom testemunho. Ah, eu abandonei a fé porque eu era dizimista, eu era ofertante na casa de Deus e depois eu fiquei sabendo que o pastor roubou, que o pastor desviou dinheiro.
Ah, o pastor me prometeu isso, a pastora me prometeu, o irmão fulano de tal pegou algo de mim, não me devolveu e eu desviei da fé. Você não vai poder usar isso como argumento. Até porque nós não temos poder, irmão, sobre aquilo que as pessoas fazem, mas você tem poder sobre a sua vida. Se a decepção governasse o meu coração e o coração da Neide, a gente já tinha abandonado o ministério faz tempo. Se há uma coisa que líder precisa aprender a lidar, é com decepção com pessoas. Ele vai passar por traições, ele vai passar por abandono, ele vai passar por mal compreendido. Ele vai ser muitas vezes humilhado, muitas vezes vão levantar calúnias, vão mentir, vão enganar, vão falar que você falou coisas que você não falou. Mas a gente precisa manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Então, o pecado pode roubar a sua fé, a decepção com Deus e com as pessoas podem roubar a sua fé. E terceiro, ensinos errados podem roubar a sua fé. Coisas que estão ensinando, que estão erradas, podem roubar a sua fé. Vamos ler agora Judas. Está lá no finalzinho, Judas tem apenas um capítulo. Então nós vamos ler Judas. Judas é um capítulo, nós vamos ler os versículos 3 e 4. E nós já estamos caminhando para o fim. E aí você daqui a pouco já prepara a sua ceia. Prepara o pão e o cálice. Judas 3, 4. Judas, capítulo 1, é um único capítulo, versículos 3 e 4 diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Que batalhassem pela fé, uma vez por toda confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que Judas está dizendo aqui? Que ele queria escrever acerca da salvação para aqueles irmãos, mas ele, sabendo de algumas coisas, ele sentiu a necessidade de falar para os irmãos: batalhem pela fé de vocês. Ou seja, guardem a fé de vocês. Por quê? Porque se infiltraram pessoas no meio de vocês. E essas pessoas, elas têm um ensino que está contaminando a fé de vocês. E o que essas pessoas estavam fazendo? Estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, você pode fazer tudo. Não, você é crente. Não, Jesus já morreu por você na cruz. Está liberado, você pode fazer tudo. Você pode se prostituir, você pode ter 2 casamentos. Você pode fazer o que você achar na cabeça, porque o sangue de Jesus já te purificou. Está liberado o pecado. É isso que estava acontecendo. E pelo jeito, esses ensinos pareciam ser ensinos bons. Mas Judas está dizendo assim, cara, está errado. Eles estão pervertendo, eles estão transformando a graça em libertinagem, ou seja, uma liberdade que Jesus não deu. E eles estão negando com isso a Jesus. Queridos, cuidado com aquilo que com que você se alimenta. Hoje nós temos a internet, se você entrar, tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas ensinando na internet. Cuidado. Não é porque alguém tem milhares de seguidores que as coisas que ele fala vêm do Senhor. Cuidado. Cuidado. É por isso que eu e você precisamos, como nunca,
nos firmarmos na palavra. Eu sempre digo e reafirmo, até as coisas que eu falo para vocês, vai ver na palavra se é isso mesmo, se está batendo com o que a palavra de Deus diz. Como a Bíblia, a palavra do Senhor diz, retém o que é bom. Se eu falar alguma coisa para vocês, e você olhar e falar, cara, isso não enquadra para mim, descarta. Mas se está na palavra, pega isso. Vê, o Márcio falou isso, está na palavra? Não, está na palavra, não é isso mesmo. Mas achismo, se eu falar para você que, olha, Deus falou que agora é para todo mundo usar camiseta rosa, não vá usando camiseta rosa já de cara, vai para... Peraí, Senhor, isso vem do Senhor mesmo? Porque é dessa forma, irmãos, que nós podemos guardar a fé. Porque muita gente está infiltrada no meio do povo de Deus, ensinando coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Se eu quero guardar a fé, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que guardar o meu coração da decepção, e eu tenho que me livrar de ensinos errados da palavra de Deus. É por isso que Deus dá líderes. É por isso que eu acredito que nós precisamos sim ter uma igreja. Nós precisamos congregar sim num lugar. Isso é proteção para você. Você precisa ter um pastor, você precisa ter um líder sobre a sua vida. Não para ele mandar, não para ele te controlar, mas para você ter um referencial. É mesmo, eu vejo muitos crentes como aquela criança de 3 anos que decide ir morar sozinho. Vai morrer. Não existe isso. Tem o tempo certo, querido. O tempo certo para de repente a gente ir morar sozinho é quando temos maturidade. Mas enquanto ainda estamos imaturos na fé, nós precisamos de pais espirituais, precisamos de líder, precisamos de uma igreja. Você precisa ter um referencial, você precisa ter alguém. É por isso que eu insisto, você precisa ter alguém. Você precisa alguém chegar para você e falar de que igreja você é. Você precisa, eu sou de igreja tal. Quem é o pastor lá? É o pastor fulano. Na célula a gente nunca prega o libertador de Israel. A gente sempre deixa livre. Mas cada um precisa ter. Não precisa ficar conosco. Você não precisa... então agora você... Não, você não precisa ficar conosco, mas você precisa ter um pastor, você precisa ter um líder, você precisa ter um grupo de irmãos que você se reúne, uma igreja, que você congrega lá, que você se alimenta lá, que você sabe que ali tem pessoas que estão pegando a palavra, são homens de Deus. Você olha aquele líder, aquela líder e fala, cara, eles são referencial, eles não são perfeitos, mas eles são referenciais. Eu vejo uma seriedade aqui nessa igreja, eles procuram pegar a palavra. Não existe igreja perfeita, não existe líder perfeito, não existe um homem sequer na face da terra que pregue 100% correto a palavra de Deus, porque cada um tem uma maneira de enxergar a Bíblia, cada um tem uma maneira de receber a verdade, mas você precisa procurar gente séria, gente que você vê que está buscando levar aquele rebanho para a salvação. E aí você precisa estar nesse lugar. Seja no Libertador de Israel, seja numa Assembleia, seja numa Batista. Tem gente séria, irmãos. Tem muitos homens e mulheres de Deus. Tem igrejas sérias, não perfeitas, mas sérias, que estão pregando a palavra do Senhor. Amém? E por fim, eu quero ler com você 1 Pedro, e nós já estamos encerrando. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 9. 1 Pedro 1,9. Nós vamos ler, eu vou falar uma coisinha aqui e a gente já vai para a ceia.
Aleluia. 1 Pedro 1,9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, ou seja, o alvo, o objetivo da sua confiança, a salvação das suas almas. Irmãos, tudo que nós estamos falando sobre fé, tudo que nós estamos falando sobre confiança, a confiança, a fé, ela opera milagres, a confiança abre a porta que nos leva ao sobrenatural, curas, provisão, experiências poderosas com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé eu agrado, com fé eu faço proezas, com fé nós vemos coisas extraordinárias acontecendo, mas o objetivo final da fé é a salvação das almas. De tudo, você pode curar milhares, você pode receber milhões, você pode andar no sobrenatural, mas isso é um aspecto da fé. O objetivo maior da fé é a salvação da sua alma. Nesses dias que tantas pessoas estão morrendo, a questão, irmãos, que nós precisamos é pregar a palavra para a salvação das pessoas. Houve um homem chamado John Harper. Ele estava no Titanic, um pastor evangelista, ele estava no Titanic quando o Titanic afundou. E conta os sobreviventes que quando as pessoas estavam ali morrendo congeladas e ele mesmo estava ali no meio daquele mar congelando antes de morrer, John Harper começou a pregar o evangelho e gritar para aquelas pessoas: vocês sabem para onde as vossas almas estão indo? Se rendam para Cristo. E ele levou dezenas de pessoas para Cristo antes que o mar congelasse ele. Porque ele entendeu que mais importante do que aquelas pessoas serem livres daquele mar congelante, elas eram sendo livres do fogo do inferno. Então, querido, guarde a sua fé. Abandone a vida do pecado. Se você estava decepcionado com Deus, abandone a decepção. Se você estava decepcionado com pessoas, abandone a decepção com pessoas. Se você está seguindo ensinos estranhos e contrários à palavra de Deus, abandone isso. Porque o objetivo final da nossa fé, da nossa confiança, é a salvação das nossas almas. Se você está sem igreja, procure uma igreja. Procure uma igreja séria. Procure, tenha líderes. Ninguém sabe tudo. Nós não podemos, irmãos, nos achar na arrogância e achar que nós podemos levar a vida cristã sozinha. Você não pode. Você precisa de pessoas, eu preciso de pessoas. Ah, mas eu tenho um pastorar na internet que me pastoreia. Mas de repente ele nem sabe que você existe. Você precisa de pessoas que estejam próximas a você. Eu creio que perto da sua casa há sim uma igreja séria, que você pode estar frequentando, pode estar se tornando membro e crescendo ali no conhecimento de Jesus. Mas ainda mais do que isso, invista tempo na leitura da palavra de Deus. Amém? Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos vocês. Que em nome do Senhor Jesus vocês possam viver o melhor do Senhor. E como nós temos declarado nos cultos de domingo e temos também declarado aqui em casa, enquanto você semeia, enquanto você oferta e dizima, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa dar causas na justiça, que o Senhor possa enviar presentes, que todos os recursos venham até você em nome de Jesus, para que você possa suprir a sua casa e suprir a muitos, que você seja a resposta em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima.